Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da nossa jornada de libertação e ativação de identidade, aqui no canal O Código Crístico. Se você chegou até este momento da nossa playlist, saiba que a sua mente já começou a se expandir. Você já compreendeu que a dívida não é apenas um problema matemático em uma folha de papel, mas sim o reflexo de uma frequência espiritual de escravidão. Você já entendeu que o medo da falta aprisiona a sua alma no deserto. Mas hoje, nós precisamos dar um passo além. Nós precisamos entender por que, muitas vezes, mesmo quando o dinheiro chega até as suas mãos, ele parece não encontrar espaço para crescer. Porque algumas pessoas parecem ter o toque de Midas, onde tudo o que colocam as mãos prospera, cresce e se multiplica, enquanto outras passam a vida inteira protegendo o pouco que têm, e ainda assim, esse pouco continua desaparecendo? A resposta para essa angústia que consome os seus pensamentos durante a madrugada não está nos livros modernos de finanças de Wall Street. Ela foi revelada há 2000 anos pelo maior mestre de sabedoria que já pisou nesta terra, através de uma das histórias mais profundas e mal compreendidas da humanidade, a parábola dos talentos. Eu convido você, neste exato momento, a desligar as distrações do seu ambiente. Acomode-se no seu sofá, respire fundo, olhe para estas imagens de paz e sintonize o seu coração. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é uma mensagem religiosa de condenação, mas sim o código exato que rege as leis da multiplicação no universo. Se você compreender este código hoje, a escassez nunca mais encontrará morada na sua casa. Para compreendermos o mistério da escassez financeira, nós precisamos olhar para o cenário que Jesus desenha. Ele nos conta a história de um homem de posses que, ao empreender uma longa viagem para terras distantes, chamou os seus próprios servos e confiou-lhes os seus bens. A Bíblia nos mostra uma precisão matemática nessa distribuição. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua própria capacidade. E, em seguida, partiu. Preste muita atenção nesta primeira chave. O Senhor da história não deu a mesma quantidade para todos, mas deu a todos uma semente sagrada. Naquela época, um único talento não era uma moedinha sem valor. Um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho de um operário comum. Era uma fortuna. Era um patrimônio capaz de mudar o destino de uma família inteira. Isso nos revela o primeiro erro teológico e mental que mantém você preso às dívidas. A ilusão de que Deus te deixou de mãos vazias. Nós olhamos para as nossas contas bancárias negativas, olhamos para os boletos acumulados na mesa da cozinha e permitimos que a nossa mente seja contaminada pela mentira de que não recebemos nada. Nós olhamos para quem tem 5 talentos e nos ressentimos, nos vitimizamos, esquecendo que o dono do mundo colocou um potencial de valor absurdo dentro de nós. O texto sagrado continua nos mostrando o comportamento dos servos. Aquele que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, negociou com eles, trabalhou com afinco, colocou o patrimônio em movimento e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos colocou a energia da ação para funcionar e multiplicou o que tinha, ganhando outros 2. A pergunta que eu faço a você agora, e que você precisa responder no silêncio da sua alma, é: o que você tem feito com o talento que está nas suas mãos hoje? O seu talento pode ser o seu emprego atual, pode ser a sua habilidade manual, a sua capacidade de falar, a sua inteligência, ou aquele pequeno recurso que sobra no final do mês. Os 2 primeiros servos não questionaram a quantidade. Eles focaram na responsabilidade do movimento. Eles entenderam que o patrimônio pertencia ao Pai, mas a missão de fazer crescer era deles. Mas a história toma um rumo dramático e profundamente revelador quando Jesus analisa o comportamento do terceiro servo, aquele que havia recebido apenas 1 talento,
Tomou uma atitude que, para a lógica humana do medo, parece prudente. Diz o texto que ele saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pare por um instante e imagine a cena. Enquanto os outros 2 servos estavam no mercado, negociando, correndo riscos, errando, acertando, fazendo o comércio girar sob o sol quente, o terceiro servo passava os seus dias olhando para o chão. Ele cavou um buraco escuro, úmido e frio para enterrar a sua oportunidade. Por que ele fez isso? Quando o senhor daquela terra finalmente voltou, após muito tempo, e foi ajustar as contas com os seus servos, os 2 primeiros se aproximaram com alegria, trazendo o dobro do que haviam recebido. E o Senhor os elogiou com as palavras mais doces que um trabalhador pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas quando o terceiro servo se aproximou, ele não trouxe alegria. Ele trouxe uma justificativa. Ele olhou para o seu senhor e disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso, tomado de medo, saí e escondi o teu talento na terra. Olha, aqui tens o que é teu. Olhe para a profundidade dessa revelação. O terceiro servo não perdeu o dinheiro no jogo. Ele não foi assaltado. Ele não gastou com prazeres mundanos. Ele devolveu exatamente a mesma quantia que recebeu. Mas, para as leis divinas da prosperidade, devolver a semente sem fruto é considerado uma afronta terrível. E qual foi o motivo que ele mesmo confessou? Tomado de medo, saí e escondi. Guarde essa palavra no seu coração. O medo. O medo é o maior destruidor de destinos financeiros que existe. O medo de arriscar, o medo de perder o pouco que tem, o medo de falhar, o medo do que os outros vão dizer. O medo faz você cavar um buraco na sua vida para enterrar o seu potencial. Quantas vezes você deixou de abrir aquele pequeno negócio por medo? Quantas vezes você deixou de investir na sua capacitação por medo? Quantas vezes você reteve a semente, guardando cada centavo com as mãos trêmulas de pavor da escassez, e acabou percebendo que, mesmo guardado, o dinheiro evaporou com imprevistos, com doenças, com carros que quebram, com problemas que surgem do nada? Quando você enterra o seu talento por medo, a terra da escassez consome a sua semente. A resposta do Senhor para aquele servo que agiu pelo medo é dura, forte e estremece as estruturas da nossa mente. O Senhor não teve pena dele. O Senhor não passou a mão na sua cabeça e disse que entendia o seu medo. Pelo contrário, ele respondeu: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei? Devias então ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, receberia o meu com juros. E a ordem final do Senhor foi implacável: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Esta frase parece injusta à primeira vista para quem tem uma mentalidade vitimista. Como assim tirar de quem tem pouco para dar para quem tem muito? Mas aqui está o segredo supremo do código crístico. Esta não é uma lei de injustiça, é a lei da frequência e da utilidade. O universo não entrega recursos na mão de quem enterra. O dinheiro flui para onde ele é respeitado, multiplicado e colocado em movimento para gerar valor. O servo foi chamado de mau e negligente, não porque era uma pessoa ruim de coração, mas porque foi preguiçoso com o potencial que Deus colocou nele. Ele preferiu o conforto da estagnação, a segurança falsa de ficar parado, do que o trabalho duro da multiplicação. Quando você vive reclamando das suas dívidas, mas passa os seus dias na negligência, sem estudar, sem buscar novas fontes de renda, sem colocar os seus dons para funcionar, apenas esperando por um milagre mágico que caia do céu sem nenhum esforço da sua parte, você está agindo exatamente como o servo negligente.
você está olhando para o seu buraco na terra e reclamando que o Senhor é duro. Minha irmã, meu irmão, compreenda isto hoje. A saída das dívidas não começa com um aumento de salário. Começa com o fim da negligência. Começa com a coragem de desenterrar o talento que você escondeu por trauma, por cansaço ou por medo do futuro. Deus é um multiplicador por natureza. Olhe para a criação. Uma única semente de maçã caída na terra não gera apenas uma maçã, gera uma árvore inteira capaz de produzir milhares de frutos por gerações. O plano original para a sua vida financeira é a multiplicação em abundância, e não a escravidão do salário que mal dá para pagar os juros do cartão de crédito. Para vencer o algoritmo da escassez, você precisa pegar o pouco que está na sua mão hoje e colocar em movimento com fidelidade. Se você for fiel no pouco, cuidando bem de cada centavo, parando de gastar o que não tem para impressionar quem você não gosta, eliminando o desperdício e aplicando a sua energia com sabedoria, o próprio dono do ouro e da prata se encarregará de te colocar sobre o muito. Desenterre os seus dons. Peça perdão a Deus hoje pela negligência e pelo medo que travaram os seus passos até aqui. Mude a sua postura. Assuma a responsabilidade sobre a sua história. No próximo e último episódio da nossa série, nós vamos juntar todas as peças deste quebra-cabeça espiritual. Nós vamos fazer o grande fechamento para você entender como aplicar o código crístico na sua rotina prática e ativar, de uma vez por todas, o transbordo na sua vida financeira. Não pare agora. Se você precisa dessa virada, continue assistindo a nossa playlist oficial. Que Deus abençoe a sua mente, que a coragem expulse todo o medo do teu peito, e até o nosso próximo encontro no canal O Código Crístico.